Bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje é quarta-feira. Quem fala com vocês é sua irmã Deise. E hoje nós vamos meditar um pouco na história de Judas, aquele que traiu Jesus. Vamos ler Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 27, nós vamos ler dos versículos 1 até os 5, que diz assim: Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Que triste história, que triste final de vida para uma pessoa que seguia Jesus, que ouvia os ensinamentos de Jesus. Egoísta e ganancioso, Judas pensou em se dar bem. Pensou em se dar bem ao vender Jesus Cristo, seu mestre, por 30 moedas de prata. Ele deve ter pensado: as autoridades querem Jesus e eu quero dinheiro. Então, por que não ganhar dinheiro fácil? Aí então, Judas traiu Jesus. Mas quando ele viu tudo o que estava acontecendo, quando ele viu o que estavam fazendo com Jesus, ele teve remorso. Ele teve remorso. E aí o que ele resolveu fazer? Ele resolveu devolver o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro e tirou a própria vida. Ah, meu amado e minha amada, ele teve um jeito covarde de resolver o seu problema. E na hora que ele teve aquele momento mais difícil, na hora H, aqueles que indiretamente levaram Judas a fazer tudo isso, eles foram bem claros com ele. Eles deixaram bem claro para Judas. Eles disseram: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Infelizmente, nós corremos o risco de encontrar pessoas assim em nossas vidas. Pessoas que incentivam o outro a fazer o que é errado e depois o abandonam no seu remorso. Deixam que enfrente sozinho as consequências dos seus atos. Cuidado, muito cuidado. O diabo ele faz a mesma coisa. Ele tenta nos seduzir com aquilo que desagrada a Deus. Coisas que às vezes até parecem coisas boas, mas que são ruins, que desagradam ao nosso Deus. E se ele consegue nos convencer daquilo e nós praticamos o ato, pecamos, aí então o diabo, ele faz com que nós nos afundemos ainda mais no pecado. Ele faz com que consequências duras de suportar venham sobre a nossa vida. Ele nos ilude e depois nós pagamos o preço sozinho. E se nós não nos arrependermos de fato e não clamarmos pela ajuda de Deus, vêm as consequências. Consequências terríveis do pecado. A destruição das nossas vidas e o afastamento total do Senhor. Portanto, é preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado, ter muita atenção. Observar bem o que as pessoas fazem e o que as pessoas dizem para não sermos levados ao pecado. Mas, se acontecer, se infelizmente na minha e na sua vida acontecer o pecado, acontecer o ato errado, nós temos uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus, ele é misericordioso. Deus ama as suas criaturas e ele perdoa. Ele perdoa quem se arrepende de verdade.
o arrependimento verdadeiro, quem reconhece verdadeiramente que desagradou a Deus e quem se compromete a evitar o pecado. Lembra do que ele disse? Né? Vai e não peques mais. Ele perdoa os nossos pecados. E nós precisamos lutar para não pecar novamente. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós clamamos por ajuda, pela ajuda de Deus, pelo perdão de Deus, Deus nos perdoa. Deus perdoa quem se arrepende de verdade e deixa o pecado. Por meio de Cristo, Deus nos purifica de toda injustiça e Ele restaura a nossa vida. Claro, as consequências dos nossos erros, elas precisam ser enfrentadas. Os erros que nós cometemos antes de nos decidirmos a seguir fielmente a Jesus, eles têm consequências. E as consequências nós temos que enfrentar. Mas o relacionamento com Deus, este é restaurado quando nós pedimos perdão dos nossos pecados. Deus nos perdoa. Deus restaura o nosso relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque ao contrário de muitas pessoas que estão por aí, Deus se importa conosco. E Deus nunca nos leva a fazer algo que a gente venha se arrepender. Deus nunca nos abandona. Ah, meu amado e minha amada, seja o que for que acontecer em nossas vidas, precisamos buscar a presença de Deus, nos arrepender, confessar os nossos erros, buscar viver uma vida longe do pecado, uma vida perto de Deus. Que Deus nos abençoe. Pai amado, Deus querido, obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de chegar mais perto de Ti, Senhor. Mais uma oportunidade, Senhor, de confessarmos e abandonarmos todos os pecados, Pai. Senhor, somos pequenos, somos falhos, erramos. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Senhor, nos ajuda a ser fortes, a nos afastarmos, Senhor, de todo tipo de coisa que não te agrada, Pai. E se algum de nós, Senhor, cair em tentação, tem misericórdia, Senhor, nos socorre, nos perdoa, nos traz para junto de Ti. Somos pequenos, somos falhos. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos ensina, Senhor, a orar. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.